Aqui alguns exemplos que estão no livro do Neumann, né? Teve um reporte do Neumann. é, Neumann é um físico, né? O livro dele é referência aqui do curso também, e é um livrão bem denso. E ele soltou um reporte há um tempo atrás, aí, pouco antes de soltar o livro, bastante interessante, pequeno, assim, menos de 100 páginas, que tinha uma espécie de um resuminho das partes mais legais do livro ali. Ele tem uma parte muito pesada de matemática que a gente acaba nem cobrindo aqui, nem cabe nesse curso. É o pessoal da física, né? Muito matemática, assim. Então, aqui ele sumarizou alguns dados, eu vou mostrar depois uma ordem mais cronológica aqui, mas é, em que várias características, várias redes, né, que é a rede de proteínas, rede da internet, citações, tá? Quem citou quem, né? Páginas na web, ou seja, essa página aqui tem um hiperlink para uma outra página, e aí isso tem o grau das páginas, enfim. Colaborações entre matemáticos fizeram essa rede de quem já colaborou com quem, tem até o número de erdos, né? Enfim, essas várias redes, elas tinham características. Veja que não é real, não é perfeitinho, né? Essa curva talvez não tenha um fitting tão bom. Aqui a gente começa sempre com um decaimento, às vezes, para depois. Então, uma parte da curva que segue, tá vendo? Vai ter uma reta aqui. Essa já tem uma cara mais de reta, essa também. O dado nunca é perfeito, né? O dado real, mas elas todas têm essa cara de reta quando você plota o log, tá vendo? Então, ó, aqui está o 1 e aqui está o 10, tá vendo? Né, 1, 10, 100, 1000, enfim, né, e aqui está a probabilidade colocam como uma probabilidade, né, e não como uma frequência, tá? É só uma normalização mesmo, dá na mesma, tá? É a mesma ideia aqui, né? Você vai ter a mesma cara da curva, tá? É, então, vamos mostrar mais alguns exemplos de ordem cronológica, e quando a coisa parte para os dados reais, mais próximos da web, mais próximos das redes sociais e coisas mais recentes, e como essa observação que antes era em dados difíceis, ela começou a se concretizar em um modelo depois para descrever isso. Tá? Aqui, o trabalho do Barabasi, que é um dos autores de livro também que a gente segue aqui na disciplina, né? Que de 99, em que ele mostra em redes de colaborações entre atores em filmes, né? Quem fez o filme com quem, enfim, você pega esse dado em larga escala e computa o grau ali, né? É uma rede, você vê, não é uma rede tão social, mas é uma rede de trabalho, né? De quem trabalhou com quem, mas acaba que a coisa tem essa propriedade, ó, tirando os dados do início, né? O grafo da web, né? Então saiu daqui, provavelmente aquele estudo, esse que deve ter sido o primeiro, não sei se o Barabás foi o primeiro que fez isso aqui, acredito que não. Né, tem um trabalho mais completo do Brother em 2000, tá? É, aqui era uma amostra pequena, mas você vê que ela segue, né? É, Power grid, né? Redes de energia, enfim, estão ligadas seguindo uma distribuição como essa. Então tem várias tem uma propriedade aqui, ó, essa propriedade da rede diz sobre a robustez da rede, diz algumas coisas interessantes que depois nós vamos interpretar. Vamos ver mais exemplos. Falutsos fez um trabalho seminal aqui por volta de 99, que é interessante que esses caras são da computação. Um deles é o professor Lencarne de Mello, é o que eu conheço mais, mas enfim, são três irmãos, né? Fizeram o paper lá, Falutsos, né? Ficou bem famoso esse trabalho. E como é um pessoal de redes, um pessoal ligado à parte de computação, eles fizeram uma análise é, da estrutura, de componentes da estrutura da internet, de maneira geral, em larga escala. Então, eles olharam hosts, eles olharam roteadores, domínios, AS, né? E fizeram essas distribuições e viram que quase tudo, praticamente tudo ali segue Power Law. E isso tem implicações, quer dizer, você tem alguns roteadores, você tem uma cauda ali que não é negligenciável, alguns roteadores que são que estão que conectam, enfim, tem uma espinha dorsal que conecta a coisa toda, essa é a ideia, né? É o que a gente sabe também das redes sociais. Então, enfim, isso leva a uma série a um melhor entendimento, né, da estrutura da internet, porque ela foi desenhada para ser uma coisa completamente, não completamente aleatória, mas uma coisa que, assim, se houver
uma destruição, né, um ataque, né, em algum setor dela, né, alguns roteadores vão abaixo, existe sempre rotas que podem ser feitas. Então, o que a gente vê aqui é que existe uma espinha dorsal, e aí isso é mais preocupante, porque se essa espinha dorsal for derrubada, a internet cai, né? Isso poderia acontecer como forma de um ataque. Aqui um trabalho bem completo, né, sobre distribuição dos graus na web, foi um trabalho em larga escala, enfim. Pode ver que a web é um grafo não direcionado, né? Desculpa, direcionado. Você tem uma página apontando para outra, não necessariamente você sabe se a página está sendo apontada de volta. Então, eles aqui tinham uma coleta de dados bem interessante para saber quem aponta, enfim, conseguiram computar referir, né, quem aponta para algumas páginas. Mas, enfim, a gente tem o que a gente pode ver é que tanto o InDegree quanto o OutDegree, eles seguiam ali uma Power Law, né, e tem essa cara de reta, né, e aí fazendo o fitting aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui está a reta que descreve esses dados, né, tá aqui, ó, Power Law, que letra ruim, eles escolheram uma cor tão ruim, né? Acho esse ano, isso daí, enfim. Expoente 2.09, tá vendo? Entre 2 e 3. E aqui o Alt Degree, ó, expoente 272, né? Aqui um dado real, já mais recente, do Flickr, né? Onde você tem o grau dos usuários do Flickr, né? Quem é amigo de quem no Flickr, e essa mesma ideia da probabilidade aqui, os dados seguem bem, uma Power Law, tá vendo? Era uma rede em larga escala, o LesCovec sempre fez coletas muito grandes, né? Essas coisas, inclusive, ele disponibiliza naquela página de Stanford lá, de Large Database, né? E aqui ele obteve um K aqui, ó, tá vendo? Um alfa, né? De 1,75, né? Esse que é o fit, é a curvinha verde, vermelho estão os pontinhos reais, tá vendo? Enfim, a gente observa isso também nas redes sociais, na formação de amizades e tal, né? Nem todo mundo gosta de Power Law. É comum a gente ver em protestos e tal, a gente vê alguma coisa, né? Quando tem um G20 e tal, vê uma plaquinha dessa aqui, ó, né? Contra as Power Laws e tal, né? E tem um gráfico aqui, enfim. O pessoal não está muito contra redes complexas, não. A história aqui é a seguinte, vou mostrar nesses outros próximos slides que a ideia é distribuição de riqueza, que também segue uma Power Law, então é muito protesto nesse sentido de taxar grandes fortunas e coisas assim, para evitar que alguns poucos bilionários tenham todo o dinheiro, concentrem a maior parte da riqueza do mundo, né? Aqui, esse aqui olha, veja só, esse aqui é o gráfico de riqueza, né? Eu peguei, esse aqui você encontra no Wikipedia, você encontra em vários lugares essas distribuições aqui, várias outras coisas seguem uma Power Law, né? Sobrenomes, enfim, frequência de sobrenomes, incêndios, eu não sei direito o contexto desses gráficos todos, tá? Assim, religiões, né? Se isso aqui é popularidade de algumas religiões, mas existem muitas religiões, enfim, são várias coisas, tá? Eu não... tamanho de cidades, enfim, eu não sei, aqui eu só peguei alguns exemplos, eu não sei muito bem do estudo como eles foram criados, não, mas a ideia é essa, que existe uma quantidade enorme de fenômenos, de coisas que seguem essa distribuição, tá?